Olá pessoal, estamos iniciando nossa segunda aula da disciplina Introdução à Administração Financeira. Matéria esta aplicada nos cursos de Administração e Ciências Contábeis. Esse que vos fala é o professor Ricardo Firmino. Sou professor universitário, tenho graduação em Administração e Ciências Contábeis. Sou também pós-graduado em Gestão Financeira Empresarial e atuo como profissional contábil à frente do escritório contábil Firmino Contabilidade e leciono em faculdades de Administração e Ciências Contábeis. Vamos iniciar a aula de hoje abordando 3 objetivos principais. Primeiro, apresentar o conceito de recursos organizacionais. Segundo, compreender os componentes empresariais. Terceiro e último, entender a importância e aplicação dos tipos de recursos na gestão das organizações. É óbvio que estaremos abordando esses 3 objetivos principais, dando ênfase dentro do contexto da administração financeira, que é o nosso objeto de estudo. Então vamos lá. Introdução. Recursos são os meios de que dispõem as organizações para poderem funcionar. Quanto mais recursos elas tiverem à disposição, maiores serão as possibilidades de alcance de suas metas. Capital é uma importante ferramenta para o desenvolvimento das organizações. Isto é um fato. Os recursos são cruciais para a sobrevivência empresarial. Existem dados oficiais que afirmam que a quantidade de empresas que não sobrevive por escassez de recursos é muito alta. Na verdade, indiscutivelmente, o recurso financeiro ele é um fator preponderante para o sucesso do desenvolvimento de uma organização empresarial. Para isto, é importante nós entendermos como funcionam os componentes das organizações para adequar essa visão financeira dentro do objetivo macro da instituição. Até porque as empresas, elas estão organizadas, estão dimensionadas dentro desses parâmetros. Nós temos esses 4 itens que trabalham entre si, que são os objetivos organizacionais, empresariais, os recursos, os processos de transformação e a divisão de trabalho. Esses são os principais componentes organizacionais, que estão classificados justamente nesses 4 itens abordados neste material. O primeiro item são os objetivos. Estes estão classificados em 2 formas. Nós sabemos que os objetivos eles são classificados como objetivos de curto e médio prazo, conhecido como objetivos de natureza transitória, e os objetivos de longo prazo, conhecido como objetivos estratégicos. O segundo item, nós temos os recursos, que é o foco da aula de hoje, é justamente nesse tópico, que são os recursos organizacionais, conteúdo este importantíssimo para as empresas. O terceiro item é o processo de transformação. É justamente por meio do processo de transformação que as organizações transformam os recursos empresariais em resultados. É interessante que é justamente esse o ponto de vista que nós tentamos trazer dentro desse contexto financeiro. O atingimento dos objetivos por meio dos recursos. E o quarto item é a divisão do trabalho, que é o processo que permite superar as limitações individuais por meio de especialização. Nós sabemos que toda e qualquer organização que produz itens, produtos ou serviços e são oferecidos no mercado, ela tem o seu objetivo, suas metas, que por sua vez, para atingir esses objetivos e metas, ela necessita dos recursos para atingir e alcançar esses objetivos, e que esses recursos eles necessitam de um canal, ou seja, de um processamento
que se dá por meio da divisão do trabalho e do processamento e transformação desses recursos em resultados. É óbvio que, quando nós compreendemos os componentes organizacionais, entendemos como funcionam os recursos empresariais. Até porque nós estamos elencando neste material 5 tipos de recursos empresariais. O primeiro deles é o recurso material, também conhecido como econômico. O segundo é o recurso financeiro, que é o objeto de estudo, que é o foco da nossa aula. Recursos humanos, recursos mercadológicos e recursos administrativos. Neste momento estaremos abordando estes 5 tipos de recursos empresariais. Vamos entender como cada um funciona dentro do contexto organizacional, entender suas particularidades, elucidando assim o grau de importância que cada um desses itens possui e apresentando com ênfase os recursos financeiros. Vamos iniciar abordando os recursos materiais. São os recursos físicos que estão disponíveis para a utilização da empresa. Exemplo, edifícios, prédios, máquinas, equipamentos, instalações, ferramentas, matéria-prima, dentre outros. Todos os recursos empresariais possuem um grau de importância e de relevância dentro do contexto organizacional. Não é diferente com estes recursos, os recursos materiais. Toda e qualquer empresa necessita deste tipo de recurso, mesmo quando a organização não dispõe de estrutura física, que é o caso das empresas webs, online, que utilizam as ferramentas digitais como canal de vendas. Mesmo essas empresas não disponibilizando de uma estrutura física corpórea, mas elas necessitam de recursos materiais porque ela vai utilizar um computador, que é um recurso material, vai utilizar um servidor, vai utilizar um local de armazenagem de produtos quando é um varejista, e tudo isso faz parte dos recursos materiais. O próximo, recurso financeiro, são os recursos monetários que estão disponíveis para a utilização da empresa. Exemplo, dinheiro em caixa, recurso em banco, contas a receber, créditos, investimentos, títulos, entre outros. Na aula de hoje estamos apresentando todos os recursos disponíveis pelas empresas. É óbvio que estaremos dando ênfase para os recursos financeiros, até porque é o foco da nossa aula, tá certo? Indo mais adiante, nós temos dentro desse contexto dos recursos disponíveis pelas empresas, o recurso financeiro ele é uma modalidade de recurso que dispensa qualquer apresentação, porque se fôssemos fazer uma indagação, um questionamento, será que existe alguma organização que iniciou suas atividades e mantém a sua operacionalização, ou seja, sua manutenção regular, sem um capital mínimo, sem um recurso financeiro, sem fluxo de caixa, sem entrada de receita? Dificilmente vamos observar um negócio, uma atividade que, para ela subsistir, ela não necessite de recurso financeiro. Tudo que as organizações se propõem a fazer, diretamente ou indiretamente, necessita de capital. Se fôssemos comparar as organizações com o corpo humano, certamente o recurso financeiro seria um órgão vital, um órgão de extrema importância, como o coração é para a sobrevivência humana, ou seja, a sobrevivência da empresa depende desse órgão vital que é o recurso financeiro. Bom, é óbvio que dentro da organização existem vários tipos de recursos, como nós abordamos inicialmente. E dando continuidade, temos também os recursos humanos,
que são os recursos vivos inteligentes que estão disponíveis para uso da empresa. Como exemplo, pessoas que trabalham na instituição, que vão desde o funcionário do setor estratégico até o setor operacional. É óbvio que dentro dos 5 tipos de recursos empresariais, sem sombra de dúvida, os recursos humanos é um dos mais importantes, também, além do financeiro. Até porque a razão do sucesso da entidade, mesmo tendo um bom gerenciamento financeiro, passa também como origem uma boa equipe de RH, de recursos humanos. O departamento de RH é o elo principal entre a diretoria e os demais setores da empresa. Ele atua nos 3 níveis da organização, seja ele o nível mais alto da empresa, que é o nível estratégico, até os níveis intermediários, ou seja, o tático ou gerencial, e o nível operacional. É justamente o recurso humano das empresas que promove a harmonia organizacional, ou seja, a sincronia. E é por meio dele que as instituições alcançam seus objetivos. É fato, o departamento pessoal, ele é a chave de sucesso de qualquer instituição. Se eu tenho uma equipe boa, uma equipe preparada, como consequência disto, eu vou alcançar êxito nos meus objetivos organizacionais. Como também, se eu tenho uma equipe não qualificada, eu passo a ter também aí um processo de declínio organizacional e perdendo a competitividade no mercado. Próximo item é o recurso mercadológico. Recursos mercadológicos são os recursos comerciais que a empresa utiliza para colocar seus produtos e serviços no mercado. A título de exemplo, promoção, propaganda, vendas, pesquisa de mercado, pesquisa de consumo, entre outros. Estamos apresentando, dentro do contexto geral, mais uma modalidade de recurso empresarial muito importante. Os recursos mercadológicos permitem identificar e antecipar os desejos e necessidades dos clientes e satisfazer esses desejos e necessidades de uma forma lucrativa, tanto para a organização, para a empresa, quanto para o consumidor. Este recurso trabalha alguns pontos principais que estão elencados em 4 itens. Primeiro, identificando, ou seja, enxergando os desejos e necessidades dos clientes e percebendo como o seu produto pode atingir uma maior eficácia possível. Um segundo item dos recursos mercadológicos ou do marketing propriamente dito é antecipando, de fato, estudando o comportamento dos clientes e prevendo como isso pode afetar a demanda do produto ou serviço. Um terceiro item que é bastante evidenciado dentro do processo de recursos mercadológicos é a satisfação, ou seja, os clientes precisam sentir que o seu serviço, o seu produto, ou seja, aquilo que está sendo oferecido pela organização, traz algum benefício para o cliente, além de satisfazer sua necessidade, tem um valor agregado. E o quarto e último item é a lucratividade. O lucro é o objetivo principal das organizações empresariais e é o seu principal meio de sobrevivência. De forma geral, a razão de existir das empresas é o lucro, é o resultado, não querendo fazer com que tenha apenas um ponto de vista puramente capitalista, mas traçando realmente um panorama ainda mais amplo de uma sustentabilidade econômica e social, que uma vez as organizações atendendo esses desejos e necessidades do mercado, essa satisfação ela é cíclica. Então há uma continuidade nas relações econômicas, fazendo com que tragam consequências e impactos sociais profundos. Por isso que
As organizações elas existem para satisfazer esses desejos e necessidades e gerarem resultados, lucros. Mais adiante, nós temos os recursos administrativos, que são recursos gerenciais que as empresas utilizam para planejar, organizar, dirigir e controlar suas atividades. Sabemos que esses recursos administrativos passam pela premissa da teoria da administração, que são as funções da administração, que é planejamento, organização, direção e controle. Como exemplo dos recursos administrativos, nós temos planejamento de curto prazo, de médio e de longo prazo, ferramentas de controle gerencial, entre outros. Os recursos administrativos são utilizados pela organização como importante ferramenta de gestão para alcançar um modelo eficiente e eficaz de administração organizacional. Sabemos que a eficiência é a forma como são conduzidos os processos empresariais. A eficácia são os resultados produzidos, ou seja, o atingimento dos objetivos, o alcance das metas, o atingimento dos resultados. Pode ser que na história alguma organização tenha chegado ao sucesso sem ter utilizado algum tipo de recurso administrativo. Fato este muito raro de se acontecer, mas mesmo que a empresa tenha alcançado sucesso sem a utilização de recursos administrativos, mas para que a empresa se mantenha no topo, ela vai precisar, se torna indispensável a utilização dos recursos administrativos, principalmente no que se refere ao planejamento e controle das ações estratégicas de curto, médio e longo prazo. Conclusão. Na aula de hoje foi apresentado o conceito de recursos organizacionais, aprendemos quais são os componentes empresariais, os principais deles, e entendemos o grau de relevância e aplicação dos tipos de recurso nas organizações. Bom, pessoal, chegamos ao término de mais um conteúdo e na aula de hoje foi apresentado estes 3 itens. Quero vos deixar esta reflexão, que é uma frase de Henry Ford, que diz assim: se o dinheiro for a sua esperança de independência, você jamais a terá. A única segurança verdadeira consiste numa reserva de sabedoria, de experiência e de competência. Preste bastante atenção nesta reflexão. O dinheiro não é o fim, não é o objetivo principal. A segurança verdadeira consiste nesse eixo de 3 bases, que é reserva de sabedoria, experiência e competência. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Deixe seus comentários e sugestões. Um forte abraço a todos e até o próximo encontro.